O segundo nível da desmoralização: estruturas. Existe um provérbio russo que diz, aspas, a cabeça astuta não dá descanso aos braços. Vejamos o que a subversão comunista faz com seus braços. As estruturas sociopolíticas e econômicas da América. As áreas de aplicação para a desmoralização das estruturas da América são: 1. Sistema jurídico e de cumprimento da lei. 2. Relações entre indivíduos, grupos e classes da sociedade. 3. Órgãos de segurança e defesa. 4. Grupos e partidos políticos internos. 5. Política exterior formulando corpos governamentais e não governamentais. Catalisador de ideias, academia, conselhos sovietológicos e etc. Na área de lei e ordem, o método de desmoralização para promover e garantir a prevalência da aproximação legalística acima da moral. Várias gerações de advogados americanos e autoridades se formaram em escolas liberais, isto é, esquerdista de orientação socialista. Após uma longa exposição à ideologia socialista, já foi criada uma atmosfera no sistema judicial dos Estados Unidos, onde criminosos desprivilegiados são tratados como vítimas da cruel sociedade americana. E a vítima real, a sociedade cumpridora da lei, transforma-se em cidadãos pagadores de impostos indefesos e desprivilegiados, pagando por uma vida comparativamente confortável do criminoso dentro ou fora da cadeia. O resultado é tão previsível quanto desejado pelo subversor. Descrença da população americana através de seu próprio sistema judicial e de cumprimento da lei, e pessoas pedindo punições mais duras e controles mais restritivos para combater o crime. E o que poderia ser melhor que o tipo de controle comunista soviético? Mesmo a sua mídia liberal diz que não existe crime de rua em Moscou e nenhum problema com drogas na União Soviética. De forma parecida, na vida social, ao lhe incentivar a colocar os seus direitos individuais acima das suas obrigações, quaisquer obrigações privadas, financeiras, morais, patrióticas, etc., o subversor alcança o efeito desejado, uma sociedade composta de indivíduos irresponsáveis, cada um fazendo o que é da sua conta e agindo de acordo com a lei da selva. Tal tipo de subversão da sociedade é o primeiro passo à tirania. Para desmoralizar as forças de proteção da América, é suficiente fazer as suas crianças chamarem a polícia de porcos ou fascistas por uma década. Dissolver agências policiais que monitoram subversores e radicais ao chamá-las de espiãs. Isto foi exatamente o que a União Americana de Liberdades Civis fez. Estágio de campanha após campanha de descrédito e investigação das coisas erradas da polícia. E em 20 anos você é trazido à atual conjuntura, quando a maioria da população civil desta nação está virtualmente sem nenhuma lei ou proteção contra assassinos, lunáticos, criminosos e etc. Você consegue imaginar que a sua polícia e autoridades civis irão proteger você e sua família em caso de um ataque terrorista ou um grande distúrbio civil? A resposta é não. Muito simples. Quanto aos ataques terroristas, já foram vivenciados em 2001 e os grandes distúrbios em 1992 em Los Angeles. Lembram-se? O FBI e a CIA não tiveram melhor tratamento. Os americanos são feitos a acreditar que as suas próprias agências de segurança são mais perigosas do que a KGB. Houveram dezenas de revelações e exposições sobre a CIA durante os últimos 10 a 15 anos, mas não houve uma única investigação pública de nenhum agente soviético da KGB capturado nos Estados Unidos, mão vermelha. Existiram numerosas expulsões de diplomatas soviéticos, sim, mas um número igual ou maior vieram à América para substituir os seus camaradas caídos.
Não existe uma única lei nos Estados Unidos que possa ser usada para legalmente processar agentes da KGB por uma subversão ideológica, mas existe uma lei que impede a CIA de usar a sua mídia para justificar suas ações para proteger você da subversão da KGB. A sua mídia e seus artistas de Hollywood amorosamente repetem cada fabricação da propaganda soviética falando sobre as atrocidades da CIA, misturando com verdade, meia-verdade e mentira deslavada. Desmoralizadores como Larry Flynt regularmente entretem o público com histórias suculentas sobre assassinatos da CIA, colocadas entre fotos pornográficas em sua revista. Você se lembra de quando você viu um filme ou leu um livro americano sobre a boa CIA? Eu não suponho que Flynt, o pornográfico e membro da Comissão Rockefeller sobre a CIA, esteja na folha de pagamento da KGB. Mas, obviamente, pornografia, assim como prostituição política, paga. Vende a revista Hustler, vende-se políticos. E isso mata a segurança da América. Criticar a KGB não dá dinheiro. De fato, críticos aos subversores da KGB podem ser mortos no processo. O que vocês são, meus prezados americanos? Uma nação de masoquistas e covardes? Quando você lê e escuta toda essa sujeira sobre agências de segurança pela mídia e políticos, você não consegue notar que a crítica mais justa e factual da CIA estiver erroneamente endereçada? Agências de segurança da América, diferente da KGB, são instrumentos nas mãos de uma nação e seus políticos eleitos. Alguém não deveria culpar um instrumento quando a culpa é do seu operador. Se o instrumento é defeituoso, conserte-o e não use um martelo onde uma pequena chave de fenda é necessária. Muito frequentemente, a mídia americana apresenta figuras da CIA e FBI como espelho da KGB e seus serviços fraternais. Falso. A KGB é uma força que sistemática e impiedosamente assassinou aproximadamente 60 milhões de meus compatriotas e continua engajado no assassinato de pessoas inocentes e indefesas por todo o mundo. Quantos foram mortos pela CIA? Números e qualidade também importam para você? Ou estava o camarada Stalin correto quando ele disse que uma pessoa alvejada é uma tragédia, mas 1 milhão é estatística? Agora vejamos como você ameaça as suas forças armadas. Qual é a imagem dos militares que é apresentada a você e para o resto do mundo pela mídia americana e pela mídia eletrônica? Se fala de um general americano, ele é chamado de belicista, do gatilho nervoso, um falcão e agressor. Uma das séries de TV mais famosas, MASH, apresenta seus militares como sendo um bando de psicóticos muito bem-humorados e histericamente engraçados, excêntricos, alcoólatras, de outra maneira ao invés de personagens indisciplinados. Recentemente, vi um filme chamado Fúria, onde o Pentágono é retratado como um cruel experimentador, testando armas químicas em fazendeiros americanos inocentes, e é mostrado em shows de TV exatamente ao mesmo tempo em que soviéticos estão usando armas químicas no Afeganistão. Camboja e Laos a promover o mesmo para seus irmãos iraquianos por seu genocídio fraternal no Golfo Persa. Você já viu alguma vez um filme ou série de TV sobre isso? Cada estudante americano sabe o nome da vila vietnamita My Lai e o que ela significa, nomeadamente um crime de guerra americano. Você se lembra do nome do piloto soviético que abateu um avião de passageiros coreano com 269 passageiros a bordo, que tinha 60 americanos e senadores dos Estados Unidos? Alguém na América alguma vez aprendeu da mídia americana os nomes das milhares de vilas cambojanas e afeganes totalmente exterminadas pelos militares soviéticos? Onde está a Jane Fonda e o Dr. Spock, que se expressa com tanto interesse e amor pelos vietnamitas e cambojanos quando os militares dos Estados Unidos estavam lá?
O duplo padrão aplicado e força e legitimizado pelos manipuladores da opinião pública nos Estados Unidos é um resultado direto do processo de longo prazo de desmoralização da imagem das Forças Armadas dos Estados Unidos nas mentes de milhões por todo o mundo. O resultado? Estude a tabela. Diplomacia quieta ou rendição? Existem centenas de volumes escritos sobre as formas que os comunistas usam as relações exteriores para seus propósitos. Não existe nenhuma que revele a ligação entre as falhas da diplomacia americana e o processo de desmoralização. De tempos em tempos, desertores do lado comunista, como Arkady Shevchenko, o representante da União Soviética na ONU, dando contas de tirar o fôlego de como os comunistas estão usando a diplomacia pela subversão. E ainda as multidões de especialistas e criminologistas são absolutamente incapazes de colocar peças juntas e aumentar suas vozes contra os comunistas em um modo diplomático. Muitas figuras públicas notaram que a maioria dos americanos não querem ouvir coisas desagradáveis. Políticos nos Estados Unidos sabem disso. A KGB também. Cada administração americana contribuiu ao processo de desmoralização de sua própria política estrangeira pela contínua negociando e assinando tratados de paz. Do Lend-Lease ao Acordo de Helsinki aos Tratados Salgados, criando falsas expectativas da complacência do eleitor e nunca abertamente e honestamente admitindo que nenhum desses acordos e tratados nunca favoreceram os americanos. Isto é, eles todos beneficiaram a União Soviética. No processo, a América perdeu a maior parte dos seus amigos estrangeiros para o campo socialista, campos de concentração, para ser preciso. Presentemente, os Estados Unidos está rapidamente se aproximando de uma situação de total isolamento do resto do mundo. Mesmo nosso amigo de longo tempo, a Grã-Bretanha, não apoia a América. Mesmo verbalmente, na libertação de Granada, ao invés do fato óbvio que a América estava do lado britânico na guerra ridícula sobre as Ilhas Falkland, Malvinas. O que poderia ser mais amoral que paz com honra assinada por Kissinger com os comunistas de Hanoi? Pergunte aos boteiros, imigrantes ilegais que fogem de bote vietnamitas. Quando alguém negocia com um assassino, nós chamamos de cumplicidade com o crime. Nós não o premiamos com o Prêmio Nobel da Paz. Ou nós premiamos. Ou que poderíamos chamar esse tipo de política externa que é amoral e machuca a América?